A história que já foi contada por Charles Perrault, pelos irmãos Grimm e inúmeras famílias desde a Idade Medieval, com certeza ainda será falada por mais centenas de anos. Com a presença das mudanças do tempo, ela foi e ainda é alterada de acordo com as novas sociedades. Visitamos a história e contamos com novas perspectivas e uma visão diferente de seus personagens, trilhando caminhos rumo a necessárias habilidades de um professor. Os alunos da 38ª Turma de História do Centro Universitário Barão de Mauá apresentam nesse livro eletrônico novas versões da história da Chapeuzinho Vermelho. Desenvolvida durante a disciplina de Psicologia da Educação, sob a orientação da professora Priscila Alves Martins Santos, essa atividade teve diferentes rumos e se tornou um projeto para o futuro. As ilustrações de Cairo e Suelen demonstram belas interpretações da escrita que podem ser incentivadas em nossos alunos. No futuro, e a apresentação sonora dos contos foi a nossa forma de permitir que as histórias tenham um alcance maior. Trabalhamos a acessibilidade comunicacional, ferramenta que usaremos em nossas salas de aula. Contamos histórias que tomaram cores e sons. Esperamos que aproveitem, assim como fizemos em toda a realização do livro. Conto 1. Autores: Laerte Cambra e Marcelo Nakaishi. Chapeuzinho Online. Em um lindo dia, Lili, a Chapeuzinho, que tinha 12 anos, estava usando o computador para conversar com suas amigas. Sua mãe a orientou para ter muito cuidado com os sites que ela visita, e também deixou claro que ela não devia falar com estranhos. Mas naquele dia ela desobedeceu a mãe quando recebeu uma mensagem de um rapaz muito atraente e descolado. Pedro digitou: Olá, tudo bem? Sou Pedro, acho que estudamos na mesma escola. Lili digitou: Nunca te vi na escola, você é muito gatinho. Pedro digitou: Te achei gato também, a gente podia se ver, né? Lili pensou sobre como a mãe lhe avisou que não devia falar com estranhos, mas Pedro era um cara diferente. Então não tinha problemas. Lili mandou uma carinha feliz. Vamos sim, encontro você em frente à sorveteria. Pedro mandou um sorriso e um coração. Podemos nos encontrar no shopping hoje à tarde? Você pode? Lili mandou 10 corações. Claro que sim. Lili se arrumou e pediu para o irmão levá-la ao shopping para encontrar umas amigas. Seu irmão, Léo, levou-a, pois também ia encontrar alguns amigos para assistir um filme. Lili achou muito bom, pois teria um tempo sozinha com Pedro. Lili esperou na frente da sorveteria até um senhor se aproximar dela. Ele disse que conhecia o Pedro, que iria levar Lili até ele. Quando Lili começou a acompanhar o senhor, sentia-se feliz por estar indo ao encontro com aquele gatinho virtual. Léo, que não tinha entrado no cinema ainda, viu a irmã acompanhar o senhor e ficou intrigado. Resolveu segui-los. Quando chegaram ao estacionamento, Lili entrou no carro do senhor. Léo, desesperado com a situação, saiu correndo e de pronto abriu a porta do carro e a retirou de dentro. Neste momento, o senhor se evadiu do local em disparada. Lili havia ignorado a recomendação da mãe e, quase tarde demais, se deu conta dos riscos de falar com estranhos no ambiente virtual. Conto 2. Autores: Ana Lara Costa e Diego Patrocínio. Memórias póstumas de Chapeuzinho Vermelho. Era apenas um lugar obscuro, sombrio e cheio de vermes, os quais roíam as frias carnes do meu cadáver. Aqueles 7 palmos de terra, onde fui caber porque um escrúpulo animal medonho e sujo me assassinou através de um ato sexual, onde eu vesti um capuz vermelho e ele apenas algo que eu não sabia relatar. Em uma tarde, daquelas normais, tenebrosa e chuvosa, onde minha mãe me pediu para levar uma cesta cheia de aperitivos para a vovó, a qual estava com uma doença terminal. Assim sendo, mamãe me deu a cesta, seguido de uma ordem a ser cumprida. Minha filha, vá pelo caminho do bosque e nunca pelo atalho, onde entrará em uma floresta. Seguido desse conselho, eu, Chapeuzinho Vermelho, segui meu caminho rente à casa da vovó. Porém, no meio do trajeto, encontrei um animal
aqueles de pelos pretos pelo corpo e boca salivando ao cheiro da caça. Logo me dirigiu a palavra. Boneca, vá pela floresta. É mais rápido e sua mãe não ficará sabendo. Sem saber o que fazer, segui o conselho do lobo, chegando primeiro à casa da vovó. O lobo a devorou como um petisco de dia a dia. Colocou então sua camisola e se deitou na cama à minha espera. Cheguei então à casa, logo me deparei com ele, o qual não conseguiu se conter à presa e me atacou, onde fui salva por um lenhador que passava no momento, e o matou. Pensei que estava salva. Como eu disse, só pensei. Este homem me levou até o porão da casa, me despiu e violentou minha honra até o fim, e debochava da minha face de dor, a qual minutos depois foi coberta por terra vermelha. Fim. Conto 3. Autores: Caio da Silva, Gabriele da Silva e Vitória dos Santos. Chapeuzinho Vermelho. Líquido, gênero e transgressão. Certa vez, Chapeuzinho Vermelho andava pela cidade de São Paulo, lembrando-se de sua infância e acontecimentos que lhe ocorreram quando morava na floresta. Pensou, chorou e concluiu que sempre esteve afastada do mundo real. Sempre foi alienada pela sua avó desde o falecimento de seus pais, sendo manipulada consequentemente, deixando seus desejos e ações excluídos, junto com a pressão da sociedade sobre o papel que fora lhe submetido. O que Chapeuzinho não sabia era que estava passando por uma crise de identidade, de gênero, em meio ao caso pragmático de São Paulo, onde tudo era líquido, menos seus pensamentos, paradigmas, sentimentos de descontentamento com seu interno relativo. A parte dentro das relações do próprio sexo, o repúdio, a perturbação, o transtorno que causam a melancolia. Eram 3 da manhã quando o Chapeuzinho atormentado se jogou do 5º andar, em uma das maiores avenidas movimentadas, deixando um recado para sua avó. Ninguém nasce mulher, torne-se apenas mulher. Não deixe os lobos maus atrapalharem sua construção de como você ser. Viva, exista, resista. Seja você. Conto 4. Autores: Milene Maia e Tainá de Souza. Chapeuzinho, paixão violenta. Num dia triste e chuvoso, Rubi recebeu a trágica notícia da morte de seus pais. Após os trâmites judiciais, sua avó fica com a posse de sua guarda. Rubi está naquela fase de transformação de seu corpo, onde se percebe suas formas femininas e delicadas. Como mora com a sua avó, que já está muito idosa, ela fica a maior parte do tempo na escola secundária, local onde ela conheceu o Lobo. Lobo é um lindo jovem galanteador e está entre os mais populares da escola. Porém, ele era muito valente e impulsivo, sendo assim, amedrontava todos à sua volta. Não era de confiança, pois muitos mistérios o circundavam e boatos sobre suas atividades lucrativas rodeavam o cotidiano da vizinhança. Certo dia, o lobo se aproxima de Rubi, e ela se apaixona por ele, contrariando os conselhos de sua avó. Rubi deixou a sua casa para, aos 16 anos de idade, morar com o lobo. Sua avó, desesperada e inconformada, foi em busca da sua neta. Chegando lá, tenta travar um diálogo com Rubi, mas o lobo intervém e loucamente começa a agredir a vovozinha. Rubi, na tentativa de ajudar, também acabou sendo agredida friamente. Os vizinhos, assustados, chamaram a polícia, que chegou muito rapidamente. Ao dar voz de prisão ao lobo e ao investigar seu nome e o interior da residência, percebeu que o mesmo era procurado pela polícia devido a crimes como assalto à mão armada e tráfico de drogas. Rubi, muito arrependida, jurou jamais desobedecer os conselhos de sua avó e sempre prestar atenção com as pessoas com quem se relaciona. Conto 5. Autores: Cairo Borges da Silva e Cauê Luque. Terroristinha Vermelha. Terroristinha Vermelha era uma garotinha muito levada. Morava na rua Palestina. Uma vez, seu pai Osama, que era muito bravo com relação a pessoas de fora do seu bairro, lhe pediu para levar uma bomba de chocolate para seu avô, que era um cara muito briguento. Ele se chamava Ewa. O caminho para a casa dele passava pela casa do Lobo França. Então, ela resolveu fazer uma visita surpresa para ele. Ela então se encheu de bombas pelo corpo, dirigiu-se para um lugar público com o Lobo França e explodiu tudo,
matando todos à volta. Conto 6. Autores: Aline Cadamuro, Beatriz Bárbaro e Júlia Gonçalves. O vestido vermelho. Era sábado à noite, quando tudo aconteceu. Exatamente a noite que mudou tudo para mim. Era quase 8 horas, depois de sair de uma reunião estressante que definiria o futuro da empresa. Decidi ir a um bar, para me distrair um pouco. Chegando lá, procurei um lugar próximo ao balcão, onde fui seduzido por uma bela mulher, cujos olhos castanhos e seus longos cabelos contrastavam com seu belo vestido vermelho. Scarlett era seu nome. Suavemente sentou-se ao meu lado e começamos a conversar. Ali ficamos por algumas horas, onde deixou escapar que era sua primeira noite na cidade. Depois de algumas taças de vinho, decidimos dividir um táxi. Para minha surpresa, quando saímos, já havia um à nossa espera. Era um carro um pouco diferente. Em vez de placas vermelhas, era preta. Porém, não dei muita importância. Quando entramos, para minha surpresa, era uma moça que dirigia. Pelo menos era o que a voz aparentava, já que havia uma divisória que dificultava minha visão. Como estava distraído com o charme de Scarlett, acabei não prestando atenção no caminho e nem no tempo. Quando me dei conta, o carro havia parado, mas em um lugar desconhecido. Um lugar escuro, então desci para ver o que estava acontecendo. Lembro-me de sentir uma dor muito forte, como se alguém tivesse me golpeado, e então caí inconsciente. Acordei um pouco atordoado, em uma sala totalmente branca. Havia um ralo no canto, o chão estava forrado com plástico. Tinha uma mesa de metal que ficava perto da porta. Não haviam janelas, eu estava pendurado de cabeça para baixo, com mãos e pernas bem amarradas. A porta se abriu, era uma moça diferente do bar. Essa tinha os mesmos olhos que a outra, porém tinha uma cicatriz no seu lábio superior, e seu cabelo era curto. Ela vestia uma blusa amarela, com uma margarida estampada bem no meio. Conforme vinha chegando mais perto, em minha direção, seu sorriso crescia. Então a porta abriu-se novamente. Foi aí que me toquei que a moça do bar e esta eram irmãs gêmeas. Scarlett, que ainda estava com seu vestido vermelho, entrou com uma bolsa cinza. Colocou-a na mesa de metal. Ela estava brava com algo. Elas começaram a falar muito baixo, eu não conseguia entender. Saíram furiosas. Devo ter desmaiado, pois me lembro de tudo escurecer. Quando acordei novamente, Scarlett e sua irmã estavam mexendo nas bolsas e cochichando. Eu conseguia ver um grande sorriso estampado no seu rosto, estampado no rosto de cada uma. Olhei para o lado e então percebi que havia outro homem na sala, na mesma situação que eu. Ele aparentava ter uns 40 e poucos anos. Elas viraram para mim e disseram que aquele era o detetive que estava atrás delas há algum tempo. Também disseram que ali eu apreciaria o inferno. Então, vestiram um avental branco com manchas vermelhas que pareciam, ou melhor, eram sangue. Cada uma pegou um machado da bolsa e começou a vir em nossa direção com um brilho no rosto. Olharam para ele e então começaram a golpeá-lo. Seus gritos ecoavam todo o local. Seu sangue se espalhava por todo o chão, até perder suas forças e finalmente sucumbir à morte. Só então foi a minha vez. A única coisa que me lembro de antes de morrer é o som agoniante dos machados cortando meu corpo. Conto 7. Autores: Bruno da Silva e Daniel de Oliveira. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma garotinha presa em um corpo de um garoto. Devido aos seus cabelos ruivos e seu jeito delicado, foi apelidada de Chapeuzinho Vermelho por seus colegas. Na adolescência, cansada de viver uma mentira, resolveu se abrir para sua mãe, que disse: mude ou vá embora de casa. Chapeuzinho então foi embora, não sem antes receber um último aviso de sua mãe, que respondeu: gente dessa laia é perigosa. Chapeuzinho foi então morar com uma amiga mais velha, conhecida como Vovózona, que sempre lhe dizia: o mundo da rua é perigoso.
Frequentando uma balada chamada Floresta Encantada, Chapeuzinho foi apresentado a um cafetão de apelido O Lobo, que disse: "Vem trabalhar para mim, não há perigo." E assim a pobre moça caiu no mundo das drogas e da prostituição. Um dia, Chapeuzinho saiu com um cliente de camisa xadrez e barba longa e pensou: ele parece um lenhador. Os dois acabaram se encontrando várias vezes e se apaixonando. Mas o lenhador pensou: eu não posso assumir uma transexual. Chapeuzinho acabou se endividando com o lobo mau devido ao seu vício de drogas. Um dia, o lenhador deixou Chapeuzinho em casa depois de um encontro e ao entrar a moça se deparou com o lobo mau com uma arma apontada para a cabeça da vovózona e disse: ou me paga ou mato as duas. Chapeuzinho se desesperou e começou a implorar. Como o lenhador ainda estava no portão, checando seu celular, ouviu os gritos e começou a ajudar, e resolveu entrar na casa. Entrou correndo e se jogou contra o lobo mau, que caiu, não sem antes dar um disparo. O disparo pegou no peito de Chapeuzinho Vermelho, que foi salva graças ao seu silicone. Depois desse dia trágico, Lobo Mal foi preso e o lenhador, depois de quase ter perdido seu amor, resolveu assumir Chapeuzinho, que saiu da prostituição e foi trabalhar e tratar seu vício. Chapeuzinho e lenhador foram felizes para sempre. Conto 8. Autores: Suelen Cristina e Sofia Regina Silva. Era uma vez uma pequena garotinha que perdeu seus pais quando pequena. Desde então, passou a morar com a sua avó, em uma bela casa. Sempre teve bons estudos, frequentava as melhores escolas. Mesmo com seus 22 anos, nunca deixou a casa da vovozinha. Tinha um emprego estável e uma carreira promissora. Seu apelido entre os colegas de serviço era Chapeuzinho, porque sempre que ajudava uma criança, ela dava um docinho para agradá-la. Uma bela tarde, voltando do serviço, recebeu uma ligação. Alguém que se identificava como o Lobo disse estar com a sua avó. Chapeuzinho pediu calma ao Lobo e sugeriu que se encontrassem. Ele disse para ela não pedir ajuda, senão matava a vovozinha. Pobre Lobo, se soubesse que tinha mexido com a netinha errada. Quando Chapeuzinho viu, ficou muito assustada. Sua avó, amordaçada, e atrás dela o Lobo. Tentando convencê-lo de que era só uma jovem garota e inocente, Chapeuzinho foi distraindo o lobo com seu charme. Quando teve a distância apropriada, não pensou duas vezes, nocauteou o lobo, que caiu feito pedra no chão. Ainda meio desacordado, pôde ver à sua volta os parceiros de Chapeuzinho. Foi então quando ela se identificou, como coronel da Polícia Militar. A disciplina de Psicologia da Educação desenvolveu nos futuros professores a preocupação de conceber aulas inclusivas, criativas e críticas. Nosso maior desejo é que exista a possibilidade de utilizar todo o treinamento que recebemos com diferentes alunos, proporcionando-lhes grandes aulas. Esperamos que tenham apreciado e até a próxima.